Hoje o assunto é bem rápido, mas eu peço que vocês prestem bastante atenção. Também não é para ficar exilado, né, irmão? Vem para cá. Aleluia. Hoje o tema da palavra é o Espírito Santo. Dias vai, conforme o tempo se passa, deixamos de dar a importância devida ao Espírito Santo. Deixamos de dar foco no Espírito Santo. Começamos a dar foco em tantas outras coisas. É mais pregado nas igrejas, mais sobre Deus Pai, Deus Filho, nosso Senhor Jesus. Não estou dizendo que não é importante se falar sobre Deus Pai, sobre o Deus Filho, sobre o que toda a obra da cruz envolve e como Deus preparou o seu propósito eterno para que o homem fosse salvo. Mas Deus, Ele é triuno. Deus, Ele é uma trindade. Deus, Ele é um, mas também é três. E é tão pouco falado sobre o Espírito Santo nas pregações das igrejas. É tão pouco falado sobre aquele que está no nosso dia a dia como cristãos. É tão pouco falado. É mais falado do Espírito Santo, aleluia, como apenas o dom. Como o dom de falar em línguas. É mais falado do Espírito Santo como... Ultimamente ficou tão banalizado a questão do Espírito Santo. As pessoas acham que o Espírito Santo é só para fazer alguém falar em línguas. As pessoas acham que o Espírito Santo é só para curar alguém. As pessoas acham que o Espírito Santo, o Espírito Santo foi perdendo peso. Ainda mais na minha geração. A busca pelo Espírito Santo está cada vez menor, está cada vez mais banalizado. Entristecemos o Espírito Santo por muito pouco. As pessoas não se dedicam mais ao Espírito. Então, esse é só um pano de fundo, irmãos. Eu peço que vocês peguem suas Bíblias, quem tem Bíblia. Aqui tem uma, ó. Pode vir pegar. Peguem as suas Bíblias, tem uma ali, ó. Vamos lá, irmãos, vamos entrar na Santa Comunhão. Vamos lá. Primeira parte da pregação. Eu separei essa pregação em 3 partes, irmãos. Em 3 partes importantes. Vamos entrar aqui na primeira parte, que eu nomeei como a promessa do Consolador. Abram em João 16. Apenas João, o Evangelho de João 16. Evangelho de João 16. Vamos ler do capítulo 1. Versículo 1, na verdade. Do versículo 1, irmãos. Eu tenho dito tudo isto para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Serão essas coisas porque... Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Estou dizendo isto para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio porque eu estava com vocês. 5. Com o tema, a obra do Espírito Santo. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for,
o conselheiro não virá, ou o consolador em outras traduções. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito a dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciar, e vocês o que está por vir, a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Aleluia, é um texto tão rico de ensinos, tão rico de detalhes. Vemos que Jesus, um pouco antes da sua morte, ele começa a se despedir dos seus discípulos. Ele começa a falar aos seus discípulos o que de fato eles passariam no mundo, o que de fato eles teriam dificuldades, eles teriam aflições. Mas ele diz que ele estava partindo, que era necessário que ele partisse para o Pai, mas que ele não nos deixaria sozinhos aqui nessa terra, que ele deixaria o Consolador. Ele deixaria o que, irmãos? Aleluia. Então foi nos dada a promessa de que receberíamos o Espírito Santo. Isso, antes de Jesus morrer, ele disse que o enviaria. E ele disse que o Espírito Santo falaria tudo o que ouvisse dele. Tudo que ele ouviria de Cristo e passaria para nós. O Espírito Santo nos ensina sobre Jesus, e nisto ele glorifica a Deus. Então é um trabalho completo, certo? Vai ser uma pregação bem rápida, bem direta ao ponto. Temos que observar agora o segundo ponto. O segundo ponto agora vai um pouco mais profundo. No primeiro ponto eu só quis pontuar a promessa do Consolador, a promessa do Espírito Santo para o homem. Agora vamos para o segundo ponto, a segunda parte desta mensagem, que eu nomeei dos 3 aspectos fundamentais do Espírito Santo. Quais são? Alguém aqui poderia me dizer? Quais são os 3 aspectos fundamentais do Espírito Santo? Alguém aqui sabe? Obras. O que mais? E vamos lá. Primeiro aspecto: nos libertar do pecado juntamente com Cristo. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Que o Espírito nos liberta do pecado juntamente com Cristo? Vocês estão bom, então vamos lá. Romanos 8. Vamos lá, agora eu quero ver se vocês estão bons de Bíblia mesmo. Quero ver se vocês estão com os dedinhos ligeiros. Vai, eu vou dar um tempinho para vocês, aleluia. Aleluia. Vamos fazer a leitura, irmãos. Achou? Diz assim: portanto,
agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Opa, me perdi aqui. Enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou, vamos voltar, 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui há muito mais, aqui ó. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês vão receber um Espírito, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então vemos que o Espírito, juntamente com Cristo, nos liberta do pecado. Cristo, através da morte, Ele nos liberta do pecado, e agora, junto com Cristo, recebemos o Espírito da vida. E agora o Espírito da vida vai começar uma luta em nossa carne. Vamos ver que aqui em Romanos mesmo diz que há uma luta entre carne e espírito. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E aqui Paulo começa a dizer que quem tem a mentalidade voltada para as coisas da carne vai desejar as coisas da carne, as coisas do mundo. Mas quem tem a mentalidade voltada para o Espírito vai desejar as coisas do Espírito, as coisas espirituais, as coisas de Deus. Vai desejar seguir aquilo que Cristo deixou para a sua igreja. E vemos que não somente isso, que através do Espírito de vida que recebemos por meio de Cristo, recebemos o poder de sermos filhos. Filhos por adoção, o qual podemos clamar, Abba, Pai. Abba, no original, significa paizinho, papaizinho, papai. Então, graças à morte de Cristo e ao Espírito da vida, podemos clamar, Abba, Pai. Agora que já entendemos isso, vamos entender também o como o Espírito ele coopera para a nossa salvação, o como o Espírito vai cooperar e vai nos ajudar na nossa salvação. Abram suas Bíblias lá, ó. João 16 de novo, vamos lá. João 16, do 7 ao 11. Quem é que vai ler para nós?
do 7 ao 11. Quem vai ser? Quem que vai ler? Pode? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Continua? Continua. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Aleluia, viu? O Espírito nos convence do pecado. O único motivo, meu irmão, de você estar aqui nesta noite, recebendo uma palavra de vida, é porque anos atrás o Espírito Santo te convenceu que você é um pecador miserável que precisa de Deus. Se hoje você está aqui, se hoje você pode dizer, eu sou salvo, Cristo me salvou, é porque o Espírito Santo te convenceu que você é um pecador, te convenceu que Cristo, que Deus, que a ira de Deus está sobre a humanidade no pecado. Temos que agradecer ao Espírito Santo, porque sem Ele não estaríamos aqui. Meu Deus, Jesus. E do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Agora que entendemos isto, vamos para a segunda parte. Hoje a gente vai andar pela Bíblia, viu, irmão? Hoje é para treinar a habilidade de... Aleluia. Vamos lá, irmãos. Romanos 8, 26. Vamos treinar a Bíblia, vamos lá. Vocês não... Romanos 8, 26. Vamos entender agora o segundo aspecto fundamental do Espírito Santo. 8, 26. O primeiro aspecto é que juntamente com Cristo, o Espírito Santo nos liberta do pecado. E também, juntamente com a obra da cruz, a obra regeneradora do Calvário, a obra salvadora do Calvário, redentora do Calvário, juntamente com isso o Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo. Esse é o primeiro aspecto fundamental, porque se não fosse por isso, não estaríamos aqui hoje. Então, o segundo aspecto é: Ele nos consola e intercede por nós. É 2 em 1 esse aqui. Porque além dele nos consolar, seu Roberto, ele ainda intercede por você. Muitas vezes, irmãos, na caminhada, há muitas tribulações, há muitas dificuldades. Muitas vezes na caminhada, desanimamos, nos entristecemos com alguma coisa, ou até mesmo com o pecado. Todos aqui cometemos pecado e nos entristecemos com isso. Toda vez que pecamos, nos entristecemos e Satanás usa isso para nos condenar. Satanás usa isso para apontar os nossos erros, esfregá-los na nossa cara. Mas quem realmente recebeu a graça de Deus, recebeu a Cristo, verdadeiramente, imediatamente o Consolador atua.
Enquanto Satanás está te fuzilando, você é um pecador, você não merece, você não é mais filho de Deus, você merece estar no mundo mesmo, você merece ir para o inferno, você não merece o amor de Deus, você não merece que Deus esteja com você. Enquanto Satanás diz isso para você, imediatamente vem o Consolador. Você é filho, você é amado, você é querido. O Senhor sente alegria em você. Imediatamente vem o Consolador te abraçando e dizendo que te ama, dizendo que Cristo fez algo maior, e dizendo que Cristo pagou a sua conta naquela cruz, e dizendo que você é salvo pelo sangue do Cordeiro, que você é perdoado. É o Espírito quem diz essas coisas para nós. O Espírito traz essas verdades. O Espírito Santo nos consola. Mas da mesma maneira Ele intercede por nós. Olha só. Vamos ler do 23. Romanos 8, 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Aqui no 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Meu amado, você é santo, e o Espírito intercede por cada um de vocês. O Espírito Santo intercede, e aquele que sonda todos os corações, o nosso Deus, Ele conhece a intenção do Espírito, então Ele começa a operar grandiosamente nas nossas vidas. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Por você, João, Ele intercede, filho. Sueli, Anne, por mais que você brinque muitas vezes, em horas indevidas, Ele intercede por você, né? Seu Roberto, Ele intercede por você, mesmo a gente não merecendo, mas Ele faz. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, Ele não é um fantasma, Ele não é um vento, um arrepio. Não, Ele é uma pessoa. Presta atenção aqui. O Espírito Santo é uma pessoa. Muitas vezes nós o entristecemos. Muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Quando Ele quer se aproximar e nós o rejeitamos para fazer a nossa própria vontade. Ele se entristece quando Ele quer te dar uma vida mais profunda e a gente fala, não Espírito Santo, aqui tá bom. O Espírito se entristece quando Ele quer nos dar uma medida maior de unção, Ele quer nos dar uma medida maior de conhecimento, e a gente fala, não, eu não sei, sabe, eu não sei, é tudo no tempo de Deus, tudo é no tempo certo, e o Espírito está ali, filho, eu quero te dar mais, e a gente parou no comodismo. Ou então quando a gente tropeça e o Espírito Santo fala, filho, vem para perto de mim, eu quero ter mais intimidade contigo, e a gente faz o quê? Faz se afundar mais na lama,
faz você afundar mais no pecado, em vez de buscar a intimidade no Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Agora vamos para a parte 3. Vê que ficou para o final. É importante, mas se não fosse esses 2 primeiros, nós não estaríamos aqui. Ele distribui os dons. Vamos lá? 1 Coríntios 12, capítulo 1. Versículo 1, 12 e 1. Vamos lá. Quero ver se vocês estão bons de Bíblia mesmo. Aleluia. Deixa eu ver aqui a hora. Aleluia. Segunda Coríntios 12, versículo 1. Não, o tempo já está. Vamos ler do 4. Vamos ler do 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedades de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, isso são ferramentas que nos é dada para trabalhar. Mas muitas vezes esses dons só vêm também com busca. É necessário querer, gente. O Espírito não vai te dar algo que você não quer. Tem momentos que é necessário que Ele dê dons espirituais. Mas tem certos dons que é necessário busca. Busca por um batismo no Espírito Santo. Ele distribui os dons, mas os dons não é o principal. Você vê, tem muito mais que poderia falar do Espírito Santo, mas não teria tanto tempo assim para falar. Então eu pontuei os 3 aspectos mais importantes. Vamos recapitular: nos libertar do pecado juntamente com Cristo, nos convencendo do pecado. 2, Ele nos consola e intercede por nós. 3, Ele distribui os dons. Então cada um de nós tem um dom segundo a medida que o Espírito determinou. E agora vamos para a parte final da pregação, a última parte, bem rapidinho. Não, vamos deixar isso aqui para outro dia. Então vamos lá, o seu pastor mandou aí, então é para fogo cair, viu? Parte 3 e final. O revestimento do poder do alto. Você pode me perguntar, qual é a diferença do batismo no Espírito Santo para um revestimento de poder? Para isso, vamos lá em Lucas 24, 49. Fica depois de Apocalipse.
eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Vamos ler um pouco antes para entender. 46. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E então Jesus sobe aos céus. Então a última ordem de Jesus aqui na terra foi: esperem na cidade, esperem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ele não estava falando do batismo do Espírito Santo. Ele estava falando de um revestimento de poder para trabalhar na obra de Deus. Porque os discípulos, de certa forma, já tinham o Espírito Santo. Eles já haviam recebido. Jesus já tinha soprado, não é isso que está escrito nos evangelhos? Que Jesus soprou o Espírito em seus discípulos. Então eles já tinham o Espírito Santo. Eles já tinham, de certa forma, sido batizados no Espírito Santo. Mas por que Jesus mandou eles esperarem até que do alto fossem revestidos de poder? Ele estava falando de uma capacitação para pregar, para morrer pelo Evangelho, para defender a fé, para não voltar atrás. Então vamos lá no livro de Atos. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8 diz assim: Jesus diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e em Samaria. Esse revestimento de poder, meus irmãos, que fez Estevão prevalecer enquanto atiravam pedras para matá-lo. Foi esse revestimento de poder que fez Tiago enfrentar o fio da espada de frente, sendo decapitado. Foi esse mesmo poder do Espírito que fez Paulo permanecer firme diante as tribulações, diante as perseguições, diante tudo, até ser morto, decapitado. Foi este mesmo Espírito que fez com que Pedro permanecesse e desejasse morrer de ponta cabeça, porque não se achava digno de morrer como Jesus. Foi esse mesmo Espírito que fez João permanecer quando o prenderam na ilha de Patmos. Foi isso que fez os discípulos permanecerem até o fim. Foi esse mesmo Espírito que séculos depois fez cristãos que foram jogados nas arenas dos leões permanecerem firmes na fé. Foi esse mesmo revestimento de poder que fez com que grandes homens de Deus liderassem grandes avivamentos pela história. Apenas com olhar, as pessoas sentiam a presença do Espírito, porque os ministros eram revestidos do poder do alto. Não era apenas um falar em línguas, eram revestidos do poder. É diferente. É uma capacitação dada por Deus, e que de uns tempos para cá as pessoas não buscam mais, porque isso exige muita renúncia. Porque todos os homens que obteram esse revestimento de poder, eles andavam em santidade, em oração. Sabe como que eu sei disso? Porque a palavra diz. Aqui em Atos mesmo, olha, antes de descer, antes do dia de Pentecostes, olha o que acontece. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras,
que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo a cerca de 120 pessoas. 120 pessoas lá em cima no cenáculo, em oração, vivendo uma vida íntegra diante de Deus, e em obediência, esperando o revestimento de poder, até que quando em Atos 2, desce o Espírito Santo, e aquele ambiente todo é cheio e repleto do Espírito, e são como bolas de fogo que descem sobre cada um, distribuindo o dom de línguas, e revestindo do poder do alto, porque o Senhor falou: não fazei nada. E quando o Espírito desce, imediatamente Pedro começa a pregar com intrepidez o Evangelho. Pedro começa a declarar o que Jesus fez, e que eles mataram o Cristo, e ele começa a pregar, e naquele dia 3.000 almas se converteram, numa pancada só. Quando o país de Gales foi tomado, mais de 100.000 almas foram para Cristo, porque homens foram revestidos do poder do alto. Precisamos buscar, irmãos, precisamos ir além, precisamos buscar esse revestimento de poder. Amém? Precisamos ser cheios. Precisamos de uma vida cheia do Espírito. E eu digo isso para mim também, porque é o que nós aqui temos buscado. Nós aqui da liderança, o pastor. Porque cansamos de viver uma vida de apenas mensagens boas, de apenas bons louvores. Precisamos de unção, meus amados. E não só quem está aqui em cima, mas vocês que estão sentados também. Para impactar as vidas que precisam de Jesus. Para que o Espírito flua através de vocês para resgatar aqueles que estão necessitados. Precisamos ir num lugar mais profundo. É necessário se colocar em santidade. É necessário se colocar em posicionamento de oração. É necessário estar disposto a aprender mais das Escrituras. Meu irmão, conhecimento não cai do céu. Conhecimento não do nada. Olha só. Nossa, eu tô aqui, nossa, aprendi, cara. Não, não é assim. É necessário buscar. Porque está escrito em Mateus 24, que um homem procurava no campo e ele: achei uma pérola de grande valor. Ninguém acha nada esperando. Quem que faz uma plantação e nasce lá do nada? Se tu for lá, vamos supor, seu Roberto, tu tem uma terra lá. Aí se tu sentar lá e falar: no tempo que Deus quiser vai brotar uma planta lá. Se tu ficar lá esperando, vai crescer lá a plantação? Não, né? E a gente fica lá de braço cruzado, esperando cair do céu. No dia que Deus quiser, vem. Deus, Ele sempre quer. A gente que não busca. Deus, Ele está sempre disposto, através do Espírito Santo, nos ensinar mais sobre Jesus. Mas precisamos estar dispostos a aprender.
Todos os homens de Deus que receberam o revestimento, além de viverem uma vida de santidade e uma vida em oração, eles conheciam a palavra, eles liam, eles buscavam o conhecimento. Mas hoje não. Hoje a gente ensina e ensina de novo, e enfia na cuca das pessoas, ensina, mas não há vontade de aprender. Mas não quer aprender. Aí diz, no tempo que Deus quiser vai vir o conhecimento. Não vai vir, irmão. Porque está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. O conhecereis, no original, é conhecer por experiência. Não tem como conhecer por experiência se eu não leio, se eu não busco, se eu não procuro aprender. Eu lembro que quando eu me converti, irmão, vamos lá, presta atenção, que quando eu voltei para Cristo, eu fazia meu pai virar a madrugada para me ensinar. Eu falava, não estou entendendo, me ensina. E eu ficava horas e horas. A Ana até já ficava brava que nós ia dormir tarde, porque eu queria aprender. Eu queria aprender mais, até hoje. Então eu leio mesmo. Quanto mais estão me ensinando aí que eu quero aprender, quanto mais de Deus tem para mim, eu quero. Mas não. Irmãos, precisamos ser revestidos, tanto aquele que prega, tanto aquele que recebe a mensagem. Porque cada um aqui, presta atenção. Cada um aqui tem a incumbência de levar almas para Cristo. A ordem foi para todos, não é só para o pastor, não. E pregar o evangelho. Mas como que eu vou pregar o evangelho se eu não estou disposto a aprender a palavra? Como que eu vou pregar o evangelho se eu não estou disposto a renunciar à minha vida e viver uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de oração, para que eu seja revestido de poder, para poder impactar as vidas que estão lá fora? Porque não vem de mim, vem pelo Espírito, com o Espírito que convence. O revestimento é o mais importante. É a parte mais importante. Não adianta nada eu entrar num culto e ficar, aleluia, glória a Deus, eita, pegou fogo, a irmã profetizou, eita, caiu fogo. Mas não traz uma alma para Cristo. Que avivamento é esse? Avivamento é como se fosse uma chama que cai na palha seca. Você já viu? Já queimou aquele mato seco? Que você joga só um fósforozinho assim, incendeia tudo. Nunca vi avivamento em que a pessoa entra numa igreja, dá glória, pula, eita, aí sai, é brigando com o irmão, é fazendo fofoca, é fazendo intriga, é falando mal de um, é falando mal do outro. E não traz uma alma para Cristo. Isso para mim não é avivamento. Não é o avivamento que está aqui nas Escrituras. Mas precisamos estar dispostos a ir um pouco mais. Precisamos buscar, nós precisamos querer, meu irmão, nós precisamos acordar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe, meu amigo, eu estou muito disposto a gastar a minha vida pelo Evangelho. Eu estou muito disposto a renunciar aos meus sonhos, a renunciar faculdades que eu poderia fazer, a renunciar coisas que eu poderia fazer neste mundo, para gastar a minha vida no Evangelho. Quando a gente canta, deixa queimar. Às vezes a gente só canta por cantar, mas a letra é profunda, gente. Está falando desse arder, dessa chama que queima aqui dentro, que diz, Senhor, eu não vou fazer mais nada, Senhor. Eu ouvir a Tua voz me chamando, então agora eu vou gastar a minha vida aos Teus pés. Ninguém disse que seria fácil. Mas é necessário. Então a partir de hoje,
Que essa mensagem possa ter despertado algo em seu coração. E que quando a gente chegar em casa, os irmãos parem para pensar. Parem para refletir. Tem aquele momento com Deus: Senhor, eu estou frio. Não podemos ser crentes mornos. Ou você é frio, ou você é quente pra caramba. Quantos aqui estão dispostos a ser quentes pra caramba? Levantem a mão aí. Eu quero ser quente. Quero ser quente, cara. Devemos viver como fósforos, criados para incendiar. Amém? Então essa é a mensagem. Se passamos um pouco do tempo, eu peço perdão aos irmãos, mas era uma mensagem que se fazia necessária. Amém? Vai orar? O pastor vai orar aqui por nós. Amém, né? Essa é a mensagem dos últimos dias. Essa é a mensagem do último dia. Jesus está voltando. Jesus faz uma pergunta: será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Por quê? Cada um vai andar com suas próprias, buscando suas próprias coisas. Uns vão estar casando, outros se dando em casamento. E o final dos dias será como os dias de Noé, em que ninguém deu crédito